outsiders, terceira via. O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Qual é a jogada política? O que está acontecendo para as pessoas estarem falando nesse sentido? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um comentário em cima aqui, um react do Paulo Figueiredo, que ele comenta sobre esse assunto lá no programa da Jovem Pan, do Pânico, né? É só um trechinho do programa. E aqui eu já quero deixar os créditos já, tá? Para o programa Pânico no rádio. E fica aí, aguarde aí. Após a vinheta, nós vamos estar fazendo o comentário do vídeo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, bem-vindos ao canal do Rochark. Meu nome é Marcos Vinícius e, como eu falei antes, eu vou fazer um react aqui do Paulo Figueiredo falando sobre outsiders, né, na política, que tem um pouco a ver com essa questão da terceira via, que está sendo muito debatido aí, está sendo muito falado. E eu vou fazer os comentários aqui em cima dos comentários do Paulo Figueiredo, que é uma pessoa que eu admiro muito nos comentários dele, tirando ali alguma coisa ou outra que eu discordo em alguns aspectos. Isso é funcional, isso é o que interessa mesmo, na verdade, você ter a sua maneira de pensar. Você não precisa concordar 100% comigo, nós precisamos ter pensamentos diferentes até para podermos ter o que me agrada e o que te agrada e fazer com que vivamos bem em sociedade, correto? Então, sem mais delongas, eu vou partir aqui para o vídeo. Vamos lá. Estava falando do chapa tênis e trazer uma ação dos Estados Unidos, que eu não sei se é uma chacota, mas o The Rock falou que vai ser presidente, e aí tem os outsiders agora aqui, Danilo Gentili, é um movimento global. George Clooney lá também tá. Tem humorista também, como chama o humorista que foi... Qual deles? Tem muitos. Humorista lá na Europa. Bulgária, Ucrânia... Isso, a gente está vendo esse movimento. O próprio Donald Trump é um outsider. O que você acha desse movimento? Se é um risco, se vale a pena, se precisa ter uma renovação carismática, ou você é contra? Bem-humorado. Não, de verdade, não dá pra você isolar. O fato do cara ser um outsider não é uma qualificação por si só. Então, o sujeito pode ser um humorista e pode ser um humorista brilhante e conhecer política e ter boas soluções e ter pensado o Brasil e ter boas propostas para o Brasil, ou o sujeito pode não ser, pode ser só um humorista que se acha capaz de governar o Brasil e no final isso dá sempre isso tem uma imensa probabilidade de dar uma cagada. Veja bem, o que é um outsider? É alguém fora da política, né? Como vocês perceberam aí, se vocês desconheciam o termo nessa questão, um outsider é alguém que não teve uma carreira política, nunca foi, mas foi um ator, uma atriz, um escritor, um esportista, né? Mas por que esse fenômeno acontece? Pela forma que os políticos estão descredenciados, estão desacreditados. Isso está fazendo com que outsiders, pessoas fora da política, tentem arriscar uma carreira política. Aparentemente, pode ser uma coisa boa, mas como o Paulo mesmo disse, a pessoa pode ser um brilhante jogador de futebol, de vôlei, de qualquer esporte que seja, pode ser um brilhante comediante, pode ser um brilhante escritor, pode ser um brilhante ator ou atriz, mas isso não quer dizer, ou cantor, isso não quer dizer que ele vai ser um brilhante político. São duas coisas distintas. Tem que se ter um conhecimento, tem que se ter uma noção de como funciona a coisa. Não é só boa vontade, tem que ter boa vontade e tem que ter estrutura para poder fazer e acontecer, né? E isso é o primordial. E esse assunto ele é bem complexo e ele precisa ser analisado com muita calma para você não entrar numa canoa furada, para nós não entrarmos numa canoa furada e nos arrependermos depois. No caso do Donald Trump, quando você analisa as qualificações dele, você não está falando assim, é um cara que era apresentador de televisão, como a mídia tentou qualificar o cara. Não, é um cara que tinha 40 anos de experiência, talvez até mais,
no mercado, um dos mercados mais difíceis do mundo, que é o mercado imobiliário de Nova York, experiências no mundo inteiro, inclusive no Brasil, experiências como homem de negócios no mundo inteiro, um dos melhores negociadores do mundo, um homem que teve negócios na área de aviação, a cassino, a mercado imobiliário. Então, o cara que era muito e que conhecia os problemas dos Estados Unidos. Veja bem, o exemplo que ele dava aqui do Trump, e eu quero que você se atenha no exemplo, não na pessoa do Trump. Você pode ter coisas a favor do Trump, coisas negativas contra o Trump, mas vamos analisar alguns fatos. Botando o Trump de lado, vamos analisar a pessoa do Trump de lado, o governo que ele teve, vamos analisar alguns fatos. O Trump era um outsider, era alguém fora da política. E ele diz aí que na questão da guerra da narrativa, a mídia quis reduzir o tamanho dele, falando que ele era só apenas um apresentador. E você vê 2 pesos e 2 medidas. Muitas vezes, um é apenas um apresentador, o outro é um apresentador que é muito além. Quer dizer, há uma guerra de narrativa. Por isso que é interessante você pegar a informação e analisar a informação. O que é que a pessoa quer passar para você, se realmente são os fatos, se tem embasamento. Porque o Paulo diz, o Trump era muito mais do que um apresentador, é um grande empresário, vive num comércio, num comércio muito difícil, que é o dos Estados Unidos. E ele não era apenas um apresentador, ele tinha uma certa qualificação como um empresário, como administrador, como várias outras coisas. E isso pesou, né, no sucesso dele empresarial, também pesou no julgamento para a eleição dele, correto? Então são coisas que nós temos que analisar. Não basta ser uma pessoa ser uma pessoa de inúmeras ideias boas, mas se ela não souber nem gerir a própria vida, ela não consegue gerir a vida, ela não consegue gerir a casa, como ela vai gerir uma cidade, um estado, um país? Fica complicado. Então, na questão dos outsiders, como eu falei, os políticos estarem tão queimados, né? Tão queimados, tão desacreditados, que às vezes essas apostas acontecem, mas você tem que ter cuidado na hora que você for escolher um outsider, se for o caso de você escolher um. Por isso ele era um bom outsider. Podia ser ruim. O que eu acho que tem um fenômeno por trás disso, o que eu acho que vale a pena as pessoas pensarem a respeito, é o seguinte: por que as pessoas estão procurando outsiders? Por que as pessoas não querem mais os quadros da política? E eu acho que tem a ver com aquilo que a gente conversou na semana passada, naquela nota promissória que eu digo que a credibilidade é que se você mente à vontade, como o Emílio estava dizendo, os políticos a gente sabe que vão mentir, aí você olha e fala assim: eu não quero nada com político, eu quero as pessoas de fora da política. Entendeu o que eu falei anteriormente? A situação está tão grave, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, que é necessário que nós quebremos esse negócio de fanáticos políticos, pessoas que são fanáticas por personalidades políticas. Gente, político não é salvador da pátria. Não tem ninguém que vai entrar no poder e vai fazer tudo sozinho. Não existe isso. Temos que ter informação de como funcionam as coisas para nós podermos votar com sabedoria. Não adianta você pegar e achar que você vai colocar uma pessoa lá e aquela pessoa vai fazer milagre. E tem essa situação. São tantos políticos ruins. E é uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: eu vou trazer aqui o exemplo do Bolsonaro, que é uma realidade. Não tem para onde fugir. Quando o Bolsonaro era candidato, tudo que se dizia dele era o seguinte: como você vai conseguir governar sem fazer política? Que eles dizem que política é aquele toma lá da cá. Como você vai conseguir governar sem fazer o toma lá da cá? O Bolsonaro conseguiu e como seria esse toma lá da cá? É rachar o ministério, você colocar o ministério em uma pessoa de um partido aliado, de outro partido aliado, você começar a dar vários cargos políticos ali ou estatais, e isso gerava um problema que culminava na corrupção que nós vimos aí explodindo no país.
o Bolsonaro conseguiu dar essa travada. Não quer dizer que não possa haver casos de corrupção no governo. Pode sim, pode acontecer, porque pessoas são... Tem as suas qualidades e seus defeitos, as pessoas podem se corromper e podem ser corrompidas. Mas a questão é que ele fechou essa torneira. Só que, o que ocorre? Ele não tem como governar sem ter uma base no Congresso. Primeiro falaram nesse ponto que eu disse, né? Aí quando ele começa a criar uma base no Congresso, vem o pessoal dizendo: Bolsonaro está se aliando ao Centrão. Por quê? Por quê? Porque se você não tiver base nenhuma no Congresso, você não consegue governar sozinho. Você não consegue governar, você não governa sozinho. Ah, não tinha outras pessoas. Tem outras pessoas, tem pessoas que você pode trabalhar, mas aí a pergunta é: essas pessoas querem trabalhar com ele? Querem fazer acontecer para o país? Querem fazer acontecer? Aqui, na questão do Centrão, que é um termo que eu acho até pejorativo, eu dizia muito antes, não digo mais, eu pensei e refleti muito bem, que quando você começa a rotular uma coisa desse nível, fica muito complicado. Mas existem pessoas ali que estão votando favoráveis ao governo, e se você for ver, são coisas que são a benefício da própria população. Eu volto a repetir uma coisa que eu já tinha dito no outro vídeo: a quem interessa que o governo dê errado? As eleições estão aí em 22. A quem interessa que o governo dê errado? Porque se o governo der certo, a chance do governo permanecer no poder é muito grande. Então, o que ocorre é que as pessoas que são contrárias ao governo, a oposição, ela atua, não é para o nosso benefício não, é para que eles entrem no poder, custe o que custar. Vide a fala da ex-presidente Dilma, que disse que faria o diabo para não sair do poder. Eles estão dispostos a fazer o diabo. Entenda, nós eleitores somos apenas um meio para determinados tipos de pessoas alcançarem o poder. Eles não estão preocupados de que a população tenha benefício. Eles não estão preocupados de fazer uma real democracia. Eles estão preocupados de se perpetuar no poder e se manter no poder. Tire toda a inocência disso. Tire toda a inocência disso. Beleza? Então a pergunta que eu acho que deve ser é: primeiro, por que a sociedade não confia mais nos seus políticos e está procurando pessoas cada vez mais de fora da política? E segundo, por que a política tem atraído pessoas tão ruins? Porque a qualidade das pessoas que estão sendo atraídas pela política é tão ruim. Não era assim. Viu que ele comentou agora? Por que a política está atraindo pessoas tão ruins? Porque nós ficamos levantando super-heróis. Não quer dizer que você não seja grato a um político, não quer dizer que você não possa ter uma admiração por um político. Quer dizer que esse político que você é grato, que você admira, ele é um ser humano. Ele é dotado de qualidades e defeitos. Ele tem acertos e erros. E é necessário que você comece a pensar dessa forma. E que você não coloque esse ser humano num patamar que ele não vai se sustentar lá. Ele não vai caber naquele patamar. O real salvador da pátria são os patriotas, são as pessoas, os eleitores, são a população. O político, ele não é fora da população, ele faz parte da população, ele é um membro da população. Ele não faz tudo sozinho. A população é que auxilia. Mas como você vai auxiliar isso? Você começar a entender de política e fazer as coisas certas. Porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Alguém vai querer pensar por você se você não pensar. Alguém quer que eu e você vivamos brigando, discutindo que fulano é melhor, que ciclano é melhor, para que eles continuem se perpetuando. E essas pessoas que estão sendo atraídas
É porque elas já perceberam que tem sido assim que a população tem vivido. E que é fácil você lubrificar a população. É fácil lubrificar. Tem coisas que são ditas aí descaradamente e ninguém percebe. Vamos quebrar um pouco, vamos fugir um pouco das narrativas e vamos buscar os fatos e vamos aprender a concordar, mesmo que nós tenhamos perdido no pleito democrático. E sim criticar e lutar por propostas que vão ser ofensivas para aquilo que você acredita ideologicamente, mas que não seja uma coisa absurda e que não fira a democracia, não fira as outras pessoas da população. Entenderam? Eu vou te dizer, nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, que maravilha seriam se elas têm as suas próprias profissões e elas de vez em quando são convocadas lá para votar as ordens do dia, as leis que tem que ser para serem votadas, e no final eles voltam para casa. Viu só que interessante? Viu só que bacana? O que ocorre no Texas? É claro, evidentemente, que é uma coisa muito difícil de se acontecer no Brasil, né? Não só no Brasil, em vários outros países do mundo. É uma coisa bem complicada de ser feita. Precisa se ter uma estrutura intelectual, cultural, que nós precisamos alcançar. Eu me incluo nisso, eu também preciso alcançar, eu preciso evoluir. Todos nós precisamos sempre. Eu acho que isso é uma coisa inerente do ser humano, porque se você não tem mais perspectiva de crescimento, de evolução, você já está numa curva muito ruim da sua vida. A vida ela precisa de algo, independente da idade que você esteja. Mas o interessante nesse ponto que ele está dizendo é que ele disse sobre deputados e senadores. Se você for parar para analisar, gente, para e pensa, começa a analisar. Nós normalmente atacamos o que está acontecendo agora, os ministros da Justiça, o Poder Executivo, governadores e prefeitos. E nós esquecemos aqui de deputados, vereadores, senadores, e são eles que ditam as leis, as municipais, as estaduais, as federais. São eles que aprovam, são eles que deveriam fiscalizar. E tem aí deputado, senador, vereador, que está no terceiro, quarto, quinto, o Bolsonaro foi um deles. Muitos mandatos como deputado. E como o Bolsonaro tem vários outros. O problema é que essas pessoas não ganham destaque e muitas vezes elas fazem uma política que travam a pauta daquilo que realmente que vai beneficiar a nós. Mas por que eles travam? Por conta daquilo que eu comentei. Na verdade, a oposição que é feita no Brasil não é uma oposição para simplesmente defender o interesse de uma parte do eleitorado para que não ocorra uma injustiça. Essa oposição ela é feita para destruir quem está no poder, para ela poder entrar no lugar. Não tem nada a ver com você, comigo, com você, não tem nada a ver conosco. Salvo raras exceções. Pode pegar vários projetos de vários presidentes da República que tinham tudo para dar certo, mas que não deram certo porque a oposição, a Câmara não deixou dar certo, porque senão ele conseguiria se manter no poder na próxima eleição. E a intenção não é que ele se mantenha no poder, a intenção é que aquele poder fique vago para outra pessoa ali ocupar, mesmo que ele só possa ser reeleito uma vez. Temos que começar a analisar como é que funciona o jogo. É por isso que nós estamos cansados dos políticos, os políticos de carreira. Eu vi até num grupo de debate que eu faço parte no Facebook, a pessoa comentar políticos de CLT.
Eu achei engraçado, mas é uma realidade. Eles fizeram daquilo uma profissão e vão vivendo, empurrando com a barriga. E eles estão pouco se lixando conosco. Mas quem mantém eles lá somos nós. Somos nós que mantemos. Então vamos começar também a se ater a esse tipo de segmento que passa sempre desapercebido, mas que sempre trava a nossa vida, sempre trava as pautas, sempre trava aquilo que vai ser realmente benefício para nós. Beleza? Eu duvido que ia ter Fica em Casa. Eu duvido que se o sujeito tivesse o comércio dele, que ele precisa sobreviver, eu duvido que ele estivesse fechando em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o que é que seja. Ô Paulinho, essa desconexão é muito simbólica. O vídeo termina aqui. Eu queria ter seu último comentário sobre o que o Paulo falou, sobre a questão de Fica em Casa, esse tipo de coisa. Eu acho que houve uma falha monstruosa na condução desse processo, porque ele deixou de ser aí reforça o que eu estou dizendo, ele deixa de ser um processo que é para benefício da população e passa a ser um processo político para a busca do poder. Ele deixa de ser uma coisa que vai salvar vidas para ser meramente um meio, um caminho para se perpetuar no poder ou para se manter ou para alcançar o poder. Fique em casa é necessário que você se guarde, que você se previna. Só não é necessário que seja um absurdo. As coisas não são simples, são muito complexas. Existem pessoas que têm necessidade e essas necessidades têm que ser respeitadas e alcançadas. Então, quando você tem um travamento de tudo, como é que essas pessoas sobrevivem? Dinheiro, quem faz somos nós, o político, o governo, ele não produz dinheiro. O dinheiro vem de arrecadação de impostos. Se você não tem comércio, se você não tem venda, se você não colhe imposto, como você vai dar auxílio à população? A questão é que se você vai travando, você vai endividando o país. Se você for mantendo esse auxílio, vai chegar um ponto que o país quebra. Você só está pensando em dinheiro? Não, gente, não é só pensar em dinheiro. O problema não é só esse. Não adianta você está com um problema de saúde, você vai tomar um remédio que vai estourar o seu estômago. Então você tem que cuidar do seu estômago também. Então o médico vai reduzir a dose, o médico vai fazer o tratamento, que vai demorar um pouco o processo, né? Mas vai manter a sua saúde mais estável do que você fazer um processo agressivo. O problema todo do Brasil e do brasileiro é que nós não estamos conseguindo enxergar, políticos como humanos normais, falhos, e não estamos conseguindo enxergar a coisa mais importante: qual é o real interesse daquele camarada, o que ele quer dizer, o que ele está vendendo para mim. Simplesmente estamos comprando qualquer tipo de narrativa, comprando qualquer tipo de pessoa, comprando qualquer tipo de assunto, até porque você não gosta de A, você não gosta de B, e assim não funciona, gente. Então, meu amigo, minha amiga, você que assistiu o vídeo até agora, eu agradeço muitíssimo do fundo do meu coração para você, tá? Se você assistiu e não é inscrito, inscreva-se. Se você que assistiu, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, não deixe de seguir o canal, compartilhe, me ajude a fazer esse canal a crescer e evoluir, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e muitíssimo obrigado.